Olá, queridos amigos, queridos irmãos em Cristo, como vai? Tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o professor e presbítero Antônio José. É uma honra muito grande estar aqui com você novamente. Durante todo esse trimestre, estaremos estudando acerca da raça humana. Vamos falar sobre o tripé, a origem, a queda e a redenção. Meus amados e queridos amigos que nos acompanham no YouTube ou no programa Assembleia de Deus em seu lar, eu convido você a se inscrever em nosso canal e a fazer parte desta jornada. Queridos, é importante que venhamos salientar o que diz o primeiro tópico desta lição. O primeiro tópico desta lição fala o livre-arbítrio do ser humano. E ele é subdividido em 3 tópicos ou 3 subtópicos. O primeiro fala o livre-arbítrio. O segundo fala acerca da soberania divina. O terceiro, a responsabilidade humana. É importante colocar em pauta que a lição 7 fala sobre a queda do ser humano. Esta lição que estamos e estaremos estudando durante este tempo. Porém, há uma pergunta que eu quero colocar hoje para você. Observe que na criação, Deus fez todas as coisas. Fez, na verdade, construiu os luminares para iluminar, para trazer benefícios de iluminação, bem-estar e qualidade de vida ao homem. Observe também que Deus fez tantas outras coisas para trazer, na verdade, uma espécie de vida em abundância para o homem no Éden. É interessante que quando ele criou Adão, ele percebeu a solidão de Adão. E ele logo observou que Adão precisava de uma companheira, de uma pessoa que estivesse na condição de esposa e que fizesse, na verdade, alegria e trouxesse tantas satisfações a ele. Porém, o homem caiu, o homem transgrediu, o homem pecou, o homem desobedeceu. Aí vem uma pergunta: será se Deus foi pego de surpresa? Um dos atributos de Deus, além da onipotência, da onipresença, está a onisciência. Deus sabe o que vai acontecer daqui a 1 ano, daqui a 10 anos e daqui a 100 anos. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe o presente, o passado e o futuro de cada um de nós. Ele não foi pego de surpresa. Um fator interessante é o que a carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 5, versículo 12, fala acerca desse processo de queda que o homem teve. E chega a dizer, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Precisamos também ter uma visão baseada numa teologia prática do que temos de entendimento, ou do que, na verdade, a igreja tem de entendimento, ou até mesmo você que me acompanha. Ao pecar contra Deus, o homem perdeu o completo domínio sobre a criação e tornou-se vulnerável à morte em Cristo. Porém, temos o reino e a vida eterna. Meus amados e queridos amigos que nos acompanham, quando se fala de livre-arbítrio, precisamos entender que Deus não criou o homem para ficar numa caixinha fechada, enjaulada, como se ele não tivesse liberdade, ou como se Deus fosse opressor, não dando liberdade à sua criação.
Pelo contrário, a Bíblia mostra no ser humano a maldade do coração dele. A Bíblia mostra as suas virtudes. Porém, a Bíblia, ela realça a natureza, os seus instintos e a sua tendência pecaminosa no ser humano. Queridos e amados irmãos, vamos também perceber literalmente que o Eterno, o grande Criador, quando criou o homem, o Eterno, ele trabalha com liberdade. Ele não é opressor. Observe que em Apocalipse 3:20 fala que de um cavalheiro que está à porta e bate. Bate e esperando que alguém, na verdade, abra a porta. Eis que estou à porta e bato, e se alguém abrir a porta, ouvir a minha voz, eu entrarei. A educação do Eterno, do Espírito Santo, de Deus, dá a liberdade para o homem fazer escolhas. É por isso que o que agrada a Deus no processo da liberdade cristã é a obediência que Deus quer do homem. Ela é livre, ela é espontânea, ela é natural. A fé não pode ser uma cadeia, não pode ser uma prisão. Quem faz isso é a religião. Esse processo Deus não criou. Porém, é importante colocar em pauta aqui, é que quando olhamos para a soberania divina, percebemos literalmente que Deus é um Deus incompreensível. A própria palavra nos fala e nos narra que Deus é insondável nos seus caminhos e nas suas ações. Ele não dá satisfação ao homem. O agir de Deus agora na vida de alguns cristãos, talvez eles não entendem, ou não entenderão, ou não estão entendendo, porém, irão, na verdade, entender no futuro. É por isso que é melhor aceitar a soberania de Deus nas suas ações, nas suas atitudes, do que questionar. Alguém cético, agnóstico, ateu, pode perguntar: se Deus é tão bom, por que então que Ele deixa tantas pessoas em sofrimentos? É melhor, na verdade, perceber que tudo foi gerado pela queda. Tudo aconteceu pelo processo da desobediência. Quando olhamos a responsabilidade humana, percebemos que Deus, quando criou o homem, Ele deu a ele liberdade. Porém, toda liberdade sem responsabilidade, ela gera ações, atitudes e problemas na vida de muitas pessoas. É por isso que quando olhamos as consequências do pecado, da escolha de Eva, somado à omissão de Adão, por ser o marido, por ter a necessidade de ter discernimento, seu marido Adão, ele não teve discernimento, pelo contrário, ele sofreu grandes resultados negativos. A lição de hoje nos traz nesses subtópicos, olhando a vida de Adão e Eva, do primeiro casal, que as suas escolhas trouxeram a eles consequências nefastas, absurdas e completamente envergonhosas. E vamos para o nosso segundo tópico, onde fala a queda, um evento histórico e literal. Este segundo tópico, ele traz o primeiro subtópico, a possibilidade da queda. O segundo, a realidade da tentação.
O terceiro, a historicidade da queda. Amados, quando olhamos a queda, um evento histórico e literal, olhamos e percebemos um fator que tem acontecido muito em muitas igrejas e em muitos cristãos: a apostasia. Ninguém cai de terça para quarta, ninguém naufraga, na verdade, na fé de quinta para sexta. A queda é um processo. Assim como um casamento afunda, e quando ele afunda, ele não afunda em uma hora, em uma semana, é um processo. Satanás, ele é paciente para envergonhar e fazer com que os filhos de Deus sejam envergonhados. E olhamos a palavra apostasia. O que é apostasia? É um desvio, é um esfriamento, é uma quebra de conduta e de comportamento. Percebemos literalmente que houve ali no Éden um processo de queda, uma insistência, uma articulação, uma artimanha, na verdade, perseverança do inimigo para envergonhar o primeiro casal. É por isso que precisamos também olhar a realidade da tentação. O que é a tentação para você? Como ela vem? Quem é o tentador? De que forma isso se apresenta? Olhamos em Gênesis, capítulo de número 3, versículo de 1 a 6, e vemos literalmente o tentador. Ele, vestido-se de uma serpente, de forma sorrateira e enganosa, se aproximou da mulher, e ele, em completo domínio da sua fala, ele começa, na verdade, a articular com a mulher. Não se sabe quanto tempo durou esta conversa. Supostamente falando, levou tempos e tempos de insistência. Porém, queridos, isso nos mostra e nos revela que, ao ser tentada pela serpente, Eva deixou-se enganar pela velha e bem arquitetada mentira de Satanás. Satanás, a artimanha dele, o marketing dele é o marketing da mentira. Ele sempre vai usar a mentira. A forma como ele tentou você em 2019 será completamente diferente em 2020. Ele sempre vai usar uma roupagem diferente, vai usar uma verbalização diferente, um marketing diferente. Ele vai, na verdade, confrontar a tua fraqueza e enfrentá-la. Aí tem um detalhe interessante. Sempre Satanás vai vir com uma apresentação diferenciada. Ele é o marqueteiro do mal e ele sempre traz algumas táticas e algumas novidades. Foi assim que aconteceu com Eva no jardim do Éden. Quando olhamos também a historicidade da queda, essa narrativa da queda, precisamos perceber que isso não é uma fábula, que isso não era uma parábola. A Bíblia, ela tem duas linguagens, uma literal e a outra figurada. Percebemos pelas Escrituras Sagradas que esta linguagem, ou este fato, é uma linguagem completamente literal. De fato aconteceu. E aí vale ressaltar que isso nos mostra que a queda é real. A palavra de Deus nos diz: aquele que está em pé, cuide-se para que não caia.
Pessoas com muita facilidade julgam a fraqueza dos outros, mas, porém, eles não têm a mesma sensibilidade quando eles estão diante do mal, da tentação, do tentador e das suas fragilidades e fraquezas. Vamos aqui para o terceiro tópico desta lição. O terceiro tópico desta lição fala as consequências da queda de Adão. E aqui, sobre as consequências da queda de Adão, precisamos salientar que vivemos em um mundo em que tudo hoje é normal. Parece que não existe freios, limites e até marcos antigos. Parece que tudo é liberal. Aliás, existe até a teologia liberal, onde traz uma liberalidade completa do que era condenável pela teologia, pela prática teológica, por alguns convictos homens que ensinam as Escrituras e mostram que agora é tudo diferente, agora pode. Precisamos ver e entender nessa mudança de pensamento, de comportamento e de vida, enxergamos pessoas que elas estão com a consciência no naufrágio, consciência enfraquecidas. Sabe onde começa o desastre do cristão? Onde começa a vergonha ou o cristão ser envergonhado? A partir do momento que ele perde a consciência do pecado. E vale ressaltar que o processo perder essa consciência, isso é, na verdade, completamente diário, semanal, mensal. Quem é você quando ninguém está te olhando? É um ponto de interrogação. Aí, outro fator também é sobre a perda da comunhão com Deus. Amados, o pecado, ele é a maior enfermidade. O pecado afasta o homem de Deus. Mas aí tem um detalhe que precisamos colocar aqui, é que o homem desiste de Deus, mas o Senhor nunca desistiu do homem. Quando olhamos que de repente o casal foi confrontado, de repente o casal, na verdade, foi confrontado com a verdade de Deus, com a luz da palavra, pela luz da palavra, e foi mostrado que ele desobedeceu os limites de Deus, que Deus colocara. Naquele momento ali, eles foram expulsos do jardim. E ao serem expulsos do jardim, eles perderam, na verdade, o seu habitat natural. Porém, as Escrituras nos mostram que Deus não desistiu do homem. O homem, sim, é que desiste de Deus. Porém, olhamos também um subtópico interessante para nós aqui, é a enfermidade da terra. A fauna, a flora, os rios, a floresta, tudo foi, na verdade, afetado por intermédio do pecado. Agora imagine a vida do homem, a alma do homem. Imagine, na verdade, as consequências que este casal enfrentou nas suas dificuldades que eles ali passaram. O que posso salientar é que o homem, ele, a partir do momento que ele peca, transgride, ele perde a presença de Deus. Mas a partir do momento que ele se reconcilia, se arrepende e volta à prática das primeiras obras, do primeiro amor, ali há um divisor de água. O homem
antes do encontro com Deus, o homem depois do encontro com Deus. Também, queridos, o que podemos salientar aqui é que quando olhamos literalmente, é que essa enfermidade veio por intermédio da desobediência. A terra ficou enferma, a alma, o espírito, o corpo do homem se tornou vulnerável. Aí tem um detalhe. Hoje isso torna-se uma aplicação para nós, que as nossas escolhas podem muito fazer com que o nosso futuro venha a ser totalmente comprometido. Meu amigo, minha amiga, o homem foi criado para ser completamente eterno. Depois do processo da queda, depois do seu naufrágio, ele enfrentou a mortalidade. As células do corpo, as bases de cabeça, tronco e membro, a sua estrutura de saúde começou a ser afetada. Ele começou a enfrentar o envelhecimento. E o envelhecimento veio em todas as áreas na sua vida, fazendo com que os vírus, as bactérias, os supervírus, as superbactérias, as doenças, as enfermidades, os cânceres e todos os tipos se fortalecessem contra o seu físico frágil e completamente pecaminoso. Porém, há uma eternidade que Deus colocou no homem. A alma do homem é eterna. As escolhas que ele fez trouxeram para ele consequências nefastas. Porém, a partir do momento que ele tem um encontro com Deus, a sua vida passa a mudar. E aqui, para a reflexão, eu termino esta aula e convido você a fazer uma avaliação comigo pelas Escrituras Sagradas, pela tua consciência, pela tua vida, com os teus alunos, com as pessoas que estarão te ouvindo. É importante que você tenha sempre a consciência viva, completamente comprometida e envolvida com a palavra de Deus, com o reino de Deus. Que Deus te abençoe e te guarde e até a próxima aula. Vamos orar? Amado Deus e Pai que estais nos céus, eu te apresento em nome de Jesus este aluno, esta aluna, este professor, este amigo, este mestre, este pastor, este presbítero, esta pessoa que vai ensinar a palavra de Deus. Que o Senhor venha dar a ela uma unção inigualável, para que ela venha dominar, comandar, orientar pelo Espírito Santo ali e fazer com que haja a diferença, o despertamento espiritual e haja, na verdade, uma aplicação completamente lógica, bíblica e restaurada na vida daqueles que hão de ouvir. Amém e amém. Deus te abençoe e te guarde e até a próxima aula. Obrigado.